Fala, plebe, bem-vindos a mais esse episódio do nosso canal Tuxê Nunes Autossustentável. Hoje a gente está arrematando nesse vídeo toda a construção, tudo que a gente aprendeu ali sobre geração de energia elétrica nas nossas propriedades rurais, tá? Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, esse projeto ele é dedicado a ensinar para as pessoas a disseminar ferramentas para a vida off-grid, para a vida autossuficiente, para a vida homestay, para brasileiros, né, na língua portuguesa. Então aqui eu te trago ferramentas para você poder sair do sistema, poder ter uma vida mais ética, uma vida que você tenha mais orgulho, né? E felicidade, liberdade, enfim, para viver. Muitas vezes nós carregamos essas aspirações em nós, só que a gente imagina que isso é impossível, né? Que não existe ferramenta suficiente para isso ou que a gente está isolado. E o propósito disso daqui é te mostrar que não, te empoderar com essas ferramentas para que você possa alcançar, cocriar esse futuro que você deseja. Durante vários meses, eu vou até contar aqui para você, a gente desenvolveu toda essa ideia, eu vou deixar uma playlist aqui no canal relacionada a isso, todo esse desenvolvimento da ideia da geração de energia elétrica, e hoje nós vamos arrematar com informações super pertinentes sobre cada tipo de geração de energia, o movimento Solarpunk, que é um movimento super recente, muito interessante, tanto culturalmente falando, quanto em outros pontos de vista também, que tem todo sentido aqui para a nossa união. Esse canal foi criado para unir a bolha Bitcoin, Cypherpunk, com a bolha permacultural, agroecológica, que muito tem em comum e eu imaginava, né? Eu imagino que as pessoas não sabiam disso ou que poucas pessoas tinham feito essa conexão. E o nosso propósito aqui é unir essas duas bolhas nesse sentido que realmente as duas buscam, com ferramentas em campos diferentes que são complementares. No caso, natureza e tecnologia. Plebe, como eu disse na nossa introdução, nós estamos desenvolvendo essa ideia, né, da geração de energia já faz bastante tempo. Eu tive uma preocupação especial em trazer nos primeiros 4 vídeos, primeiro, o manifesto, que ele explica o porquê desse projeto, depois, Bitcoin, que foi dividido em 3 vídeos, permacultura e agroecologia, unindo aí as duas bolhas, né? Explicando primeiro para quem não está familiarizado, porque eu imagino que tenham pessoas dessas duas bolhas aqui, então elas de repente não estão familiarizadas ali com ferramentas das outras, então para nivelar por aí, e aí a partir disso a gente ir desenvolvendo, tá? Então, trazendo conceitos tanto da permacultura quanto da física e tudo mais, a gente veio desenvolvendo aí a questão da energia. Primeiro, a gente trabalhou as energias naturais do ambiente, que nada mais é do que você aproveitar, de repente, a força da água para exercer algum trabalho, a roda d'água faz isso, ou a força do vento para bombear a água, né, como cataventos fazem há tantos anos em propriedades rurais. A gente nasceu vendo isso, né? E também o calor do sol, no aproveitamento do calor do sol, né, e da energia térmica do sol. Aqui, nesses 2 vídeos, a gente ainda estava falando apenas desse aproveitamento, a gente não estava falando de transformação ainda para energia elétrica. Bom, por que isso? Na permacultura, nós temos 12 princípios, né, fora aqueles 3 princípios éticos que eu falei deles no vídeo da permacultura. Eu quero fazer um vídeo bem detalhado sobre cada um dos princípios, serão 12 vídeos que eu estou preparando aí para o futuro, para te trazer pelo menos um case em cada um desses princípios aqui, para você entender a importância de cada um deles. Então, futuramente isso vai estar aí. Mas para a gente entender bem aqui, esses primeiros 2 vídeos, eles atendem especialmente o segundo princípio aqui da permacultura, que é capturar e armazenar energia, né? Então, a gente pode fazer isso sem estar falando de uma energia elétrica, porque tudo é energia, né? Ainda mais do ponto de vista permacultural, a gente entende isso. Você monta um sistema. Se você não sabe o que é permacultura, basicamente permacultura é uma técnica de design que você planeja uma propriedade rural para ela te atender em tudo. Alimentação, abrigo, água, energia, segurança, apenas com essa inteligência de definir onde cada coisa vai, o fluxo dessas coisas, como que elas vão trocar energia entre elas. De repente, a sua agrofloresta vai trocar energia com a criação de animais, que vai trocar, por sua vez, em serviços, tanto para lavoura quanto para outras partes da propriedade. Enfim, a gente vai fazendo essa jogada aí nos nossos ambientes, nas nossas propriedades rurais, e com isso a gente cria um sistema que a gente vai amadurecendo ele com o tempo,
e quanto mais tempo ele tiver, mais você vai ter ganho nesse sistema, gerando aí, a partir daí também biodiversidade, trazendo um ambiente, né, mais prazeroso em viver, que vai estar conectado com os ciclos da natureza, com várias outras coisas. São todos esses conceitos aqui do nosso canal, trazendo a tecnologia de ponta, sem essa coisa de, essa aversão, né, à evolução tecnológica, que no meu ponto de vista é um erro aí, que muitas pessoas que resolvem viver no campo, hoje em dia, costumam confundir, né, costumam errar nesse sentido. Então, maravilha, a gente entendeu esse segundo item aqui dos princípios da permacultura, né? É muito importante porque, como a permacultura é o que nos norteia para estabelecer esse sistema corretamente, a gente tem sempre que estar preocupado se você está atendendo todos os princípios ou o máximo de princípios possível que você vai estar atendendo com cada coisa que você fizer na propriedade. Assim, você vai garantir que você tem um sistema realmente robusto, né, e que ele cresça da forma que eu te falei, tornando-se cada vez mais maduro, cada vez te ofereça ali mais serviços para você se beneficiar e beneficiar as pessoas que você ama e fazer negócios a partir disso, tá? Perfeito. Depois, então, que a gente entendeu o aproveitamento das energias naturais, a gente entendeu como que, de uma energia natural, de um fluxo de água, por exemplo, eu consigo criar energia elétrica. Na verdade, eu consigo transformar, né, a energia da força da água, por exemplo, cinética, mecânica ali quando atinge a turbina, em energia elétrica. Então, nesse vídeo, Independência Elétrica, eu te explico isso, é muito interessante. De repente, é uma coisa que, como eu sempre vi falar de geradores e turbinas e tudo mais, mas eu não entendia como que aquilo virava energia de fato, e aqui eu te explico isso de uma forma bem detalhada, me esforcei bastante para ser didático aqui. Então, é muito interessante porque quando você entende os princípios, né, aqui, por exemplo, o princípio da geração de energia elétrica, fica muito mais fácil de você entender como aplicar esse princípio, né? Quais oportunidades que você tem no seu terreno para fazer isso acontecer, né? Então, esse é o básico para a gente conseguir desenvolver os outros assuntos. Depois, nós falamos da geração de energia hidráulica, né, a hidrelétrica, com essa base que a gente teve ali da geração de energia em si, né, do gerador de energia elétrica, e depois da geração de energia elétrica a partir do vento, né, com fonte eólica. Então, nos dois eu te trago um pouco da história de cada um desses equipamentos, né, para depois a gente chegar na fase moderna e a partir desse desenvolvimento, então, você ter esse domínio. Teve uma coisa que eu queria aproveitar nesse vídeo, que foi relacionado aqui ao vídeo da energia eólica, um ponto muito importante, que é do multiplicador de rotações. Aquele amigo português nosso, ele já fez um vídeo mostrando isso, e é muito importante porque você deve aproveitar esse tipo de coisa em qualquer equipamento que você for implementar, que você use polias, mas aqui ele é especialmente importante. Então, quero te mostrar um vídeo com um exemplo dele para te explicar esse conceito aqui. Então, pessoal, basicamente aqui o que ele faz é o seguinte. Ele tem aqui uma polia grande que recebe a força do vento. Ou seja, as pás aqui do catavento, eles estão fixados aqui nessa primeira polia. Então, o que acontece? Essa primeira polia, ela gira, ela é maior, né? E aí ela tem aqui uma correia que chega numa polia menor. A polia de cima, agora eu vou voltar aqui só para você ver de longe. Essa polia aqui de cima, ela tem 4 vezes o tamanho dessa polia que está atrás dessa maior aqui embaixo. Ou seja, cada volta dessa polia grande que está com as pás ali quando estiver em operação, né, equivale a 4 voltas dessa polia menor. A polia menor, ela também vai impulsionar essa outra polia maior. Então, uma volta completa na primeira polia vai girar 4 vezes a polia de baixo. Então, a força do vento vai girar uma vez a polia maior, e por ele colocar esse multiplicador de rotações, ele vai girar 4 vezes a polia de baixo. Daí, essa polia de baixo vai fazer, então, essa outra polia maior aqui girar mais 4 vezes. E essa segunda polia maior está conectada aqui ao gerador de energia. Então, assim, você tem um aumento de rotação no gerador, justamente por causa desse jogo aqui entre as polias. Então, aqui em operação, olha como que gira mais devagar o de cima, o de baixo já está girando loucamente, e isso faz aumentar ali a rotação do gerador de energia. Entendeu? Então, no vídeo de energia eólica, eu não expliquei esse conceito,
Mas é um conceito muito importante aí que de repente você pode usar para várias outras coisas também, mas especialmente aqui na energia eólica ele é fundamental. Perfeito. Depois que a gente falou então da geração de energia hidrelétrica e eólica, a gente entrou na geração de energia fotovoltaica. E aí eu te expliquei tanto a geração de energia fotovoltaica on-grid quanto a off-grid, que o que vai mudar é que numa você vai estar conectado com a rede elétrica, né, da concessionária, e na outra você vai ter a bateria como a sua ferramenta ali para utilizar a energia, para ter energia elétrica em horários que você não estiver gerando energia elétrica. Depois disso, a gente falou ainda sobre a geração de energia a partir do biodigestor. Então eu te expliquei como que funciona o biodigestor, como que ele produz biogás e fertilizante, outras coisas, a partir ali da fermentação, da digestão anaeróbica. E a gente também explicou que o biogás ele pode ser transformado em biometano, que é até um combustível veicular. Fazendo também um complemento com relação ao biodigestor, tem esse vídeo que ele é muito interessante. Ele mostra uma fazenda na Irlanda que, na verdade, ela é uma fazenda de produção de energia. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado com relação a isso depois, mas aqui a gente tem um conceito muito importante, porque o camarada, ele aproveitou que a vizinhança dele tinha muitas vacas e essa vizinhança não fazia nada ali com as fezes ali das vacas, né? E aí ele montou uma usina, né, de biodigestão e aí ele tem duas coisas que ele pode fazer aqui. Uma, que ele vende a energia elétrica que ele gera a partir do biogás para a concessionária, e a outra, que ele pega o excedente de energia elétrica e minera Bitcoin a partir desse excedente. Ou seja, olha que coisa mais fantástica, né? A luz do sol bate no solo e aí cresce o capim. A vaca vai lá, come o capim, digere aquele alimento. O que sobra ali da digestão da vaca, ele faz uma digestão anaeróbica dentro do biodigestor, gera biogás. Esse biogás, ele queima, né? É um processo termoelétrico e gera energia elétrica. Essa energia elétrica, quando ela está excedente, ou seja, ou não está valendo a pena vender no mercado de energia elétrica porque está muito barato, ou o preço do Bitcoin pode estar mais atrativo, ele usa essa energia elétrica para minerar satoshis ali na propriedade. Fantástico, né? Todo esse caminho aí da luz do sol até transformar a luz do sol em Bitcoin. Um outro ponto muito legal que eu queria mencionar com você aqui é a questão de fechar os ciclos, né? A gente tem então da luz do sol até transformar aquilo em Bitcoin, de dar uma finalidade para cada uma das coisas, mesmo que a gente esteja falando aqui de excremento. Então, esse conceito é muito interessante a gente firmar ele, porque realmente, em muitos casos, ele é o principal pontapé. Inclusive, nesse vídeo, é o que eles mostram. Todos os vídeos que eu uso como exemplo, eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Então, depois você pode assistir ele, eu super recomendo, inclusive. Bom, então, aqui tinha uma legislação que estava impedindo o pessoal de continuar tendo muitas vacas e tal. Essa questão de legislação estatal, que eu não concordo. Eu acho que é importante a gente ter um nível crítico com relação a essas coisas, né? Mas realmente eu acho que é melhor o indivíduo regular isso, o mercado regular essas coisas, do que a coerção estatal. Mas maravilha! Eles pegaram então esse problema que eles tinham, né? Que era a necessidade de diminuir o efeito colateral da criação de gado, e aí eles encontraram no biodigestor essa ferramenta, né? Então eles tiraram aí muito gás metano da atmosfera fazendo esse processo, transformando esse gás metano que iria para a atmosfera em energia elétrica através do biodigestor. Um outro ponto importante é que, por exemplo, imagina na Irlanda, que é um país muito frio, será que eles conseguiriam gerar energia hidrelétrica o ano inteiro, igual a gente consegue gerar no Brasil? Porque, de repente, tem rios lá que podem congelar, algumas coisas assim, né? Nesse país de clima temperado, essa questão, de repente, da energia solar, hidrelétrica, ou dependendo do local, até mesmo a eólica, são questões aí muito delicadas, né? A energia termoelétrica produzida aí a partir dos biodigestores, ela é uma fonte muito segura, porque ela pode alterar um pouco ali, por conta da temperatura, o quão rápido vai ser a digestão, a biodigestão ali dentro do equipamento, porém ela é uma fonte que vai estar sempre ali gerando energia, gerando biogás, né? Então, essa questão da constância é muito interessante, especialmente aí para climas mais temperados, para lugares mais frios,
como o sul do Brasil ou os países do norte, né? Europa, Estados Unidos e por aí vai também. Então, passa a ser uma fonte muito segura de geração de energia elétrica ou de gás também, caso você queira aproveitar dessa forma ali na propriedade, né? Um outro ponto que é bem interessante é que esse fazendeiro aqui especificamente, ele produz Bitcoin para ele mesmo, mas não só para ele, tá? Ele aluga containers de mineração. Então, por exemplo, tem uma empresa que ela aluga containers de mineração. Isso existe no Brasil hoje. Inclusive, eu conheço pessoas que trabalham com isso. Imagina até que a gente vai gravar um podcast aí futuramente sobre esse assunto. De repente, se você estiver assistindo isso no futuro, pode até já existir aqui no nosso canal, tá? Mas então, como é que é o negócio deles? Você deseja minerar Bitcoin, só que no Brasil a energia elétrica é muito cara. Então, você aluga um container ou você pode alugar as máquinas ou comprar. E você vai estar alugando, na verdade, um container que está na China, que tem uma energia muito barata, ou que está no Paraguai, que também tem uma energia muito barata. Aqui, ele tem uma energia excedente. Então, ele aluga, ao invés de vender para a concessionária essa energia num preço muito barato, ele prefere alugar para um container de Bitcoin, de mineração de Bitcoin, né? E aí, ele consegue gerar uma renda a mais ali com essa energia, ao invés de simplesmente vender para a concessionária. É legal também que as pessoas que alugam esses containers de Bitcoin, eles vão procurar energia barata. E aqui é uma energia renovável e barata. Então, isso tira um pouco também aquele mito, né, de que o Bitcoin é o inimigo da natureza porque ele consome energia elétrica. Como ele precisa de energia elétrica barata para ser viável, então ele incentiva a produção de energia elétrica barata, que normalmente são de fontes renováveis. Por exemplo, a geração de energia elétrica a partir do biogás, ela é muito antiga, né? O biodigestor tem milhares de anos e quando a gente conseguiu combinar isso a primeira vez com uma geração de energia elétrica, tem aí mais de 100 anos. Ninguém usou isso em larga escala, como pode ser usado hoje para mineração de Bitcoin, por exemplo. Ou seja, imagina o tanto de gás metano que foi lançado na atmosfera porque a gente não tinha ainda essa solução. E hoje a gente pode, ao invés de deixar simplesmente a natureza transformar esse excremento em gás metano, transformar ele em Bitcoin, fazendo a rede Bitcoin, que é uma rede super importante aí, né, para nossa segurança e autonomia, ser cada vez mais robusta também. Então é uma solução muito interessante, economicamente viável, ecologicamente correta, que esse fazendeiro aqui da Irlanda, ele dá para nós. Ele é um maximalista Bitcoin também, vale a pena dizer. Dessa forma, pessoal, nós precisamos entender o primeiro princípio, né, da permacultura, que é observe e interaja. Por quê? De repente você quer gerar ali na sua propriedade energia elétrica a partir da biodigestão. Mas se você não tiver insumo suficiente para girar isso, não vai fazer sentido. Então você vai ter que observar se você tem ou uma plantação tão robusta que vai gerar insumo suficiente para você fazer constantemente a geração de biogás, ou também uma criação de animais para isso, que talvez não é nem sua, pode ser dos seus vizinhos, igual o caso que a gente viu aqui anteriormente, né? De qualquer forma, o princípio do observe e interage é exatamente isso. É você observar o seu ambiente sem julgar ele, e ir interagindo, né, com os elementos que estão ali nele, para aí sim você conseguir extrair o melhor de cada elemento, podendo dar para ele também o melhor ambiente para ele fazer ali o trabalho que você precisa que ele desempenhe, né, e que é o potencial dele em desempenhar. Trazendo para essa realidade, o observe e interaja do fazendeiro irlandês que a gente acabou de ver foi perceber que haviam muitas fazendas leiteiras naquela região e que ele poderia oferecer um serviço, né, para aquelas fazendas que também é um serviço ecológico e que também ia atender ele no terceiro princípio da permacultura, que é obtenha um rendimento. Enfim, a gente consegue aqui contemplar 3 princípios da permacultura, pelo menos, apenas aí com essa observação. E a gente vê como que uma coisa é complementar a outra e vai deixando o sistema cada vez mais resistente e resiliente, né? Uma outra forma também de a gente gerar energia e que faz parte aí dessa questão de observar e interagir é a questão da energia hidrelétrica. O que eu estou fazendo aqui com você, só para você entender? Eu estou passando por cada uma das formas de gerar energia elétrica que a gente falou nos outros vídeos, para a gente entender, para você entender a partir desse papo aqui que eu estou tendo com você, desse monólogo, o que você vai observar na propriedade. Então, no caso da geração de energia termoelétrica,
você vai ter que observar essas coisas que eu te falei. No caso da hidrelétrica, obviamente, você vai observar a questão do curso d'água, né? Por exemplo, a gente pensa na hidrelétrica muito daquela forma de barragem, né? Que a gente tem muito no Brasil. Mas aquilo lá é para geração de energia em larguíssima escala. É até interessante isso, porque a hidrelétrica, ela é um tipo de geração de energia limpa realmente, mas ela traz uma mudança geográfica imensa quando ela é aplicada. Então a gente tem ali o caso, por exemplo, de Santo Antônio Giral, que é um documentário que mostra ali tudo o que aconteceu na região, na implementação de hidrelétrica no Rio Madeira, e foi um absurdo, né, com as pessoas. As pessoas foram tiradas dos seus imóveis, elas, enfim, trouxe muita violência, muita coisa ali para a região, sendo que era uma região que as pessoas não estavam preparadas para aquilo, né? E para atender, na verdade, as pessoas que moravam no Sudeste, né, ali nas cidades que não iam ser zero impactadas com tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar. É muito interessante assistir esse documentário porque ele mostra ali a força do Estado contra o indivíduo, né? E como que essa questão da produção de energia elétrica, mesmo que seja aí de uma fonte limpa como é a hidráulica, né? Também pode ser muito prejudicial, tanto para as pessoas quanto para o ambiente também. Eu não estou falando com isso que não deveria existir nenhuma hidrelétrica daquele porte e tudo mais, não é isso. Se está dentro da sua propriedade, ok. Agora, se você está validando que o Estado cometa um monte de excessos para você ter um conforto X num lugar que vai ser zero impactado com aquilo, não parece, para mim, ser uma coisa ética. E quando a gente fala de Bitcoin ou a gente fala de libertarianismo, de anarcocapitalismo, a gente está falando de ética, antes de tudo. O nosso debate é ético. Depois que a gente supera ali a questão ética, né? Na verdade, que a gente vê que a questão ética está sendo atendida, aí que a gente vai observar as outras coisas. Tem outro ponto importante nisso também, que é o seguinte. Por que a gente tem necessidade de fazer hidrelétricas tão gigantescas assim? Por causa da centralização. No vídeo sobre geração de energia hidrelétrica, eu te expliquei como gerar energia hidrelétrica a partir ali da turbina Python. Então, com um curso d'água pequeno, você consegue gerar muita energia elétrica. Dessa forma, se a gente fizesse várias micro usinas hidrelétricas, como é esse caso aqui que eu vou te apresentar agora, que é um exemplo do Nepal, a gente poderia gerar muito mais energia de forma descentralizada do que é gerada hoje de forma centralizada. Por quê? Essas grandes usinas centralizadas, elas têm muita perda para enviar essa energia para essas localidades. Então, a gente fica nesse sistema centralizado de tudo, né? De finanças, de leis, de geração de energia, e a gente imagina que isso é o normal, que isso é o certo, que isso realmente é a melhor decisão, mas não é. Nesse caso aqui, por exemplo, o que o camarada faz? Ele traz ali, né, canaliza uma parte do curso d'água que está passando numa parte mais alta da propriedade para uma tubulação que vai gerar energia elétrica aqui no final, né? Então vai passar aqui, provavelmente vai ter uma turbina Python ou alguma outra turbina aqui que vai girar com a força da água e aí ele devolve essa água para o curso natural dela. Então ele pega emprestado, gera energia elétrica e devolve. Pô, isso daqui é fantástico. É disso daqui que a gente precisava incentivar. Mas existem N legislações no Brasil que desincentivam isso, que trazem dificuldade com relação a isso, né? Então, o que está errado é o modelo da centralização de geração de energia, de tudo, na verdade, né? E não a tecnologia de geração de energia hidrelétrica em si, entendeu? Nesse exemplo, ele traz ali o fluxo médio, né, de água aqui nessa micro usina hidrelétrica, né? Então, ele faz essa média para poder calcular quanto que seria ali o dimensionamento dele. Por isso também, por exemplo, em abril, ele tem aqui uma vazão de 221 acho que é litros por segundo no rio. Então, contra uma vazão de outubro de 1.442. Por isso que também, nesse caso aqui da hidrelétrica, faz sentido ter várias turbinas, né? Porque vai ter um momento que você vai conseguir usar mais de uma turbina e vai ter um momento que você vai usar uma turbina apenas. Então, você conseguiria fazer essa gestão. No caso da hidrelétrica, grandona lá do estado, Itaipu, tudo mais, você consegue armazenar aquela energia
para gerar ela conforme a necessidade de consumo ali da população, das cidades e tudo mais. Existe uma lógica por trás disso também, que é bacana também. Mas a gente, de repente, não precisaria de reter tanta água nesse nível se a gente pudesse produzir a nossa própria energia sem imposto, sem legislação aí, sem regulação em cima disso, que não faz o menor sentido. Uma outra energia também, né, é a questão da eólica. A gente tem a China hoje como o maior produtor de energia elétrica a partir de fonte eólica no mundo. E é interessante porque, no caso chinês, os locais que ela mais produz energia eólica é aqui na região do Tibete e também nessa região aqui próximo da Mongólia, né, na fronteira com a Mongólia, que também é a região onde passa a muralha da China, ou seja, é uma região alta. Então, não é igual no Brasil, que a gente tem uma grande facilidade, né, em gerar energia eólica na área costeira e aqui na região semiárida, né, aqui na Caatinga nordestina. Por quê? Porque é uma região que ela é mais plana, né, então o vento ele vai correr ali com maior velocidade, ele não vai ter nenhum atrito assim, para fazer ele ficar mudando de direção, ter turbulência, essas coisas assim, né? Então, no Brasil, a gente vai seguir mais isso. Normalmente são áreas litorâneas ou nessas regiões aqui que a gente consegue ver que realmente tem uma corrente de ar mais contínua, né? E não uma corrente de ar que oscila muito. Porque o grande problema da energia eólica é a oscilação nas correntes de ar, né? Dessa forma, a gente consegue ver uma diferença interessante, né? De geração de energia em locais muito altos ou em locais no nível do mar e que elas possuem uma excelente geração de energia justamente por essas características, né? Então é interessante, assim, como que a natureza também dá essas soluções que poderiam parecer contraditórias, né? Se a gente pensar numa questão binária, né? De um e 2. Ah, então quanto mais na linha do mar, melhor? Ou quanto mais alto, melhor, né? Então é interessante essa dicotomia aí também. Eu acho interessante perceber isso. E perfeito. Na questão da energia solar, é muito interessante que assim, aqui eu peguei um exemplo do Brasil e Alemanha, né? Então, a Alemanha, ela é um dos países que mais produz energia solar no mundo, né? Fotovoltaica. Só que é muito comum a gente falar, né, que o melhor sol da Alemanha é pior do que o melhor sol do Brasil. Então é indiscutível, né, como que a energia solar, ela hoje é o melhor meio para você ser independente aí na questão elétrica, né? Olha o potencial do nosso país aqui, né? Esse aqui é o mapa de radiação solar que o Brasil tem. Olha a quantidade de terra, né? Que é muito superior aí à da Alemanha, que a gente tem um índice de radiação solar muito melhor do que qualquer terra aqui da Alemanha, né? Esse roxinho aqui, nenhum lugar aqui chega a ter esse roxinho aqui na Alemanha. Mesmo assim, eles investem muito nisso, não só por incentivo do governo, mas porque realmente é rentável, né? E você precisa de um espaço muito pequeno para gerar até bastante energia. Hoje em dia, as placas elas são bem eficientes aí com o que a gente tinha antigamente, né? E essa tecnologia ela vem evoluindo também. Então, energia solar, ela realmente é a coisa mais linda aí, né? Quando a gente vai falar nessa missão de ser 100% independente aí na questão elétrica, por exemplo, que é fundamental para a gente viver uma vida off-grid, né? Então, o solar, ele dá para a gente essa possibilidade hoje que antes parecia ser um mero sonho. Uma pequena propriedade conseguir gerar energia até para vender, por exemplo. Uma coisa muito importante também, pessoal, é a implementação desses sistemas nas nossas propriedades, né? Então, por exemplo, de repente, você pode ter um biodigestor que faça sentido aí para gerar energia elétrica na sua propriedade, ter o sistema de painel solar para aproveitar ali o seu telhado e ter também o sistema de geração de energia hidráulica ou até mesmo eólica, né? E aí a gente pensa, como que eu vou combinar esses sistemas aqui na minha propriedade? Todos eles vão usar esse amigo nosso aqui, que é o inversor. Ou seja, a energia vai sair corrente contínua do gerador de energia e aí a gente vai fazer essa inversão da corrente contínua para a corrente alternada pelo inversor. Eu te explico isso no vídeo da energia fotovoltaica on-grid. Se você não assistiu, você vai entender por lá. Então, esse amigão aqui, ele vai receber essa energia e quando a energia sai dele, é que a gente vai conseguir utilizar o nosso eletrodoméstico, mandar para a bateria ou mandar para a concessionária de energia elétrica, né? Vamos supor que eu tenho um inversor com capacidade para 7 kW. Um inversor com capacidade para 7 kW, ele vai suportar 16 placas. E aí é o seguinte, eu não preciso de 16 placas, eu preciso apenas ali de
8 placas. Só que eu tenho também uma fonte de energia hidráulica. Então, você pode, de repente, se essa fonte de energia hidráulica for completar ali o restante de capacidade de energia que o inversor tem para fazer essa inversão, porque é o seguinte, se você colocar muita energia no inversor, mais do que ele tem capacidade de fazer esse trabalho, você vai pifar ele não vai funcionar. Ou ele vai ter uma sobrecarga, ou ele não vai ser eficiente, enfim, não vai funcionar. Então, você tem que dimensionar quanto de energia que você está enviando para esse inversor, para ele ter capacidade de processar essa quantidade de energia. Pelo curso da água vai ser melhor a gente entender. Se você tem um curso da água que de repente vai gerar apenas 3 kW e você tem um inversor de 7 kW, você tem uma capacidade de 4 kW sobrando. Então você pode complementar essa capacidade com outra tecnologia, a fotovoltaica, por exemplo. Esses inversores eles são construídos na maioria das vezes para fotovoltaica, eu estou dando um exemplo aqui. Ou também você pode usar um outro inversor, né, no seu sistema, então aqui é como se a gente estivesse vendo uma parede da nossa propriedade. Você pode ter um inversor usando a capacidade máxima ou próxima dela, enfim, que faça sentido, para energia solar e um outro inversor para energia hidrelétrica, por exemplo. O inversor ele é como se fosse uma geladeira que ao invés dela puxar energia, você coloca energia no sistema através dela. A sua casa, ela está 100% conectada na questão elétrica, né? E ela não está conectada só nela mesma, ela está conectada com a concessionária também. Ou seja, quando você tem uma tomada, por exemplo, que está pedindo energia, qualquer tomada da sua casa vai receber a energia que está chegando ali do padrão da concessionária, né? Do poste ali que está ligado o fio que entra para sua casa. Da mesma forma, quando você coloca um gerador de energia ou um inversor conectado em qualquer tomada da sua casa, óbvio que não é feito assim, eu estou falando só para você entender. Você vai estar colocando energia elétrica ali no seu imóvel, né? E essa energia elétrica, ela pode sair do imóvel ali pelo relógio bidirecional, que eu te explico nos dois vídeos, eu acho, tanto no on-grid quanto no off-grid, caso a sua casa não esteja consumindo aquela quantidade de energia. Então, isso naturalmente vai acontecer, porque vai estar tudo interligado, entendeu? Ou seja, você pode ter 2 inversores e esses 2 inversores estarem ligados aí na sua casa em qualquer tomada, desde que seja pelo menos 220 ali, né? Pelo menos 6 milímetros o cabo que entra a energia elétrica ali do inversor. A não ser que também seja maior, por exemplo, a partir de 30 placas já precisa ser um cabo de pelo menos 10 milímetros, porque você vai estar colocando mais energia constantemente na rede, né? Então precisa ter uma capacidade maior. Então isso tem como a gente mensurar. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: você pode usar um inversor para gerações de energia de fontes diferentes, é o primeiro ponto, e 2, você pode ter mais de um inversor para fontes, para apartar aí da onde que está vindo cada energia ali que você está produzindo, de repente para controle, ou se realmente fizer sentido aí na característica da sua propriedade. Mas isso aqui enfim, essa aqui é a dica que eu queria te dar para você entender aí que você pode ter várias frentes de geração de energia ou uma frente só, você não precisa se limitar a uma frente necessariamente, entendeu? Bom, pessoal, SolarPunk. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.